Bem, nesse vídeo eu queria falar de alguns outros tipos de investimento de renda variável que é direto para quem vai pegar o empréstimo e não passando pelo banco no meio do caminho, e por isso eles não têm FGC. Bem, o primeiro investimento que eu quero falar aqui são as debentures. Debentures é o quê? Uma empresa precisa de empréstimo aqui, então ela vai precisar ir no banco, ou então no mercado, e vai precisar pedir esse empréstimo e vai prometer uma taxa de juros ali. Se ela for no banco, o banco vai cobrar empréstimos muito mais altos dela, com juros muito mais altos. Então ela coloca no mercado e daí qualquer investidor consegue, através de uma corretora, dependendo da corretora, tem uma empresa lá, está listado algumas debêntures, e você consegue ir lá e investir nessa empresa, e daí ela vai te pagar conforme o combinado em contrato. Então, ela vai pagar 200% de CDI, 150% de CDI. Normalmente é muito mais do que o CDB, por exemplo. Que o CDB, no caso, você emprestaria para o banco pegaria esse dinheiro e emprestaria para a empresa e o banco ficaria com uma partezinha. Nesse caso das debêntures, a ideia é você empresta direto, você consegue um investimento um pouquinho melhor do que um CDB, e em contrapartida a empresa também consegue um juros um pouquinho menor do que ela conseguiria no banco. Então fica bom para os dois lados. Ele não tem FGC, então tem um risco aí nessa jogada, mas dependendo da empresa, assim, se for Petrobras, Volks, que Volks não é brasileiro, mas alguma coisa assim, uma empresa grande, o risco dela falir ou dar o calote é bem baixo, apesar de que agora eu vou começar a falar um pouco do caso das Americanas, que ninguém pensava, mas foi justamente isso que afetou o investimento do Nubank. Então, no fundo do Nubank lá, as pessoas nem sabiam, o fundo do Nubank tem alguns investimentos, e um deles era debêntures da Americanas. Ela acabou não pagando. Pode ser que aconteça que ela vá pagar lá na frente, mas daí o rendimento vai ser menor, e também tem o risco, então elas já estão valendo um pouco menos. Então tem esse risco aí. Então o ideal é não colocar todo o seu dinheiro em uma debênture de uma mesma empresa. Se uma falhar, as outras vão continuar pagando, então o seu risco diminui, e foi o que mais ou menos aconteceu com o fundo do Nubank. Ele diminuiu o rendimento lá no mês de janeiro agora, mas lá para frente ele vai conseguir recuperar com os outros investimentos e não tem problema nenhum, mas ele consegue um rendimento um pouquinho melhor para os seus investidores. Então, debêntures tem esse risco, não tem FGC, e esses são os debêntures comuns. Elas são tributadas pela tabela do IR, que é tanto Tesouro Direto quanto CDB, então normal, a gente já conhece aqui no canal. Quem não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, e daí acessa e vai saber melhor cada etapa do como que calcula o imposto de renda e tal. Então é isso. Além das debêntures normais, a gente tem debêntures conversíveis. O que é uma debênture conversível? Por exemplo, eu fui lá e peguei uma debênture de uma Vale, por exemplo. Eu emprestei um dinheiro para a Vale, e daí depois no final lá, ela, ao invés de me pagar em dinheiro, ela vai me dar ações da Vale. E daí vai do investidor pensar, daqui a 2, 3 anos, será que a ação da Vale vai estar valendo mais ou está valendo menos? Então, fazer essa conta. E para investidor iniciante eu não recomendo muito, mas já é meio que renda fixa, já misturado com variável, interessante. Mas por enquanto eu vou mostrar a parte que é dinheiro mesmo. Você empresta e depois você pega o seu dinheiro de volta com juros. Mas só para vocês ficarem sabendo, tem esse tipo. E além disso tem as debêntures permutáveis. E o que são as debêntures permutáveis? É parecida com as conversíveis, só que ao invés de você pegar a ação da mesma empresa, por exemplo, da Vale, ela vai te dar ações da Vale, ela pode te dar uma ação de uma subsidiária, tipo a Samarco, ou às vezes
as empresas têm no caixa até ações de empresas que não tem nada a ver com o mercado dela, tipo, a Vale tem ação da Magalu, então são ramos diferentes, mas acaba que tá lá no caixa e ela vai conseguir desovar no mercado, daí você compra, daí você empresta dinheiro para a Vale e consegue uma ação da Magalu, e às vezes é interessante para você também. Daí já são coisas que começam a ficar bem mais complexas, o cálculo se vai valer a pena ou não, então é só para ciência mesmo. E o último tipo de debêntures são as incentivadas. O que são debêntures incentivadas? O governo ele quer incentivar o mercado de carro, então se você pegar uma debênture de uma Volks, sei lá, a Volks vai abrir uma nova fábrica em Minas, então ela vai pegar empréstimo, daí o governo de Minas Gerais, para incentivar a Volks a abrir uma fábrica lá, ele vai lá e conversa lá, e daí eles vão cobrar menos imposto. Quer dizer, no caso não cobram nada de imposto de renda, né? Então, mas isso é simples lá, quando eu for mostrar, quando você for investir em debêntures, vai ter já calculado lá o imposto. Se for uma debênture de 2 anos, ele já vai calcular os 15%, se for de menos de 6 meses, 22,5%, e se for incentivado, ele já vai aparecer 0, então você já bate o olho e você já sabe que uma debênture incentivada. Bem, outro tipo de investimento direto são CRI e CRA, que são muito parecidos com LCI e LCA. Eles também não têm imposto de renda. CRI, certificados de recebíveis imobiliários, assim como o LCI são imobiliários, e o CRA, certificado de recebíveis agrícolas. E a lógica é bem parecida com a LCI e a LCA, só que ao invés de você emprestar para o banco e depois de emprestar para empreendimento, você já está emprestando direto. Então, CRI, por exemplo, pode ser uma construtora está fazendo um prédio, então ela já vendeu lá. Quem já comprou o apartamento da planta já sabe, mas quem não comprou ainda, você meio que assina um contrato e você já vai pagar a construtora. Então você já está aqui, 2, 3 anos eu vou ter um fluxo lá de caixa, eu vou pagar tanto de entrada, tanto de mensal, vai ter as semestrais, anuais e chaves, mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas a construtora já sabe que vai receber esse dinheiro. Só que para começar a levantar o prédio, ela precisa de dinheiro agora. Então o que ela faz? Ela já meio que passa essa dívida para o investidor, e daí o investidor pode ser qualquer pessoa. E esse investidor tem o direito a ganhar um juros em cima disso. Então a construtora meio que já vendeu o apartamento, ela vai receber, ela já tem de onde tirar esse dinheiro, e você só vai adiantar esse dinheiro para ela e receber uns juros em cima disso. Então é relativamente seguro um investimento, também não tem FGC. E o CRA normalmente é quando o produtor, muitas pessoas não sabem, mas o produtor nem sempre é aqueles gigantescos, às vezes tem uma fazendinha aqui de alguns poucos hectares, mas eu preciso de muito fertilizante, muita semente, preciso trocar um equipamento, então pode ser investimentos bem caros, mas que eu sei que a hora que eu colher a minha plantação, vou conseguir vender no mercado, e mesmo que eu tiver que pagar um pouco de juros, eu vou estar ganhando muito mais dinheiro do que deixar a terra parada. Então, para o fazendeiro, tem muito produtor rural aqui no Brasil, muito mesmo, e daí é uma opção. Também eles são incentivados, que não tem imposto de renda, então eles conseguem umas taxas de juros boas e é relativamente seguro, a menos que aconteça alguma catástrofe aquele ano, o fazendeiro vai conseguir te pagar e todo mundo acaba saindo ganhando. Tanto o investidor, que tem um rendimento melhor do que num CDB, por exemplo, ou num tesouro direto, quanto o produtor, que ele vai conseguir fazer a fazenda dele girar e daí vai conseguir ter a grana dele ali. E sim, eles vão conseguir muito lucro, mas agora, no momento antes da plantação, eles não têm dinheiro, então eles precisam desse empréstimo, e daí entra aí fundos, bancos e até pessoas físicas, é uma oportunidade. Bem, eu vou mostrar como que investe lá no Não Investe também.
que só para seguir o padrãozinho e vocês se acostumarem com a ferramenta, mas pode ser em qualquer corretora. Aqui na plataforma do Invest, clica aqui em investir, renda fixa. Vamos ver aqui as debêntures primeiro. Daí aqui você consegue ver os investimentos que tem aqui agora. Ó, esse Via Brasil, fui pesquisar aqui, ó. É uma rodovia lá entre Mato Grosso e Pará, tá? Então, para essa empresa que cobra pedágio lá e cuida da rodovia BR-163 aqui. Eles estão pagando IPCA mais 8,5. Num CDB, eu tava vendo, estão pagando até IPCA mais 7,5, então aqui já ganha 1% a mais. O risco é um pouco maior, mas sempre tem aquela jogadinha, né? Quanto mais risco, ganha um pouquinho mais. E outra coisa que tem aqui, ó, esse símbolozinho aqui significa produto para investidor qualificado, que são só pessoas que têm aplicações financeiras acima de R$ 1 milhão. Então, eu, por exemplo, já não conseguiria comprar, né? Não conseguiria investir aqui nessa Auto Raposo Tavares. Raposo Tavares, para quem não sabe, é uma rodovia aqui em São Paulo, tá bom? Também é rodovia. Mas tem outras coisas aqui, tem usina, tem Semig, é uma empresa de distribuição de energia lá em Minas Gerais. Equatorial, mesma coisa, só que no Maranhão. Tem outras empresas aqui que estão pedindo. Esses daqui são que estão aqui no Invest, tá? Tem outras corretoras, deve ter outras debêntures disponíveis. Mas só para ver aqui, o preço, o rendimento é maior mesmo. O risco, essa aqui da Via Brasil não tem o rating, mas as outras você vê aqui, ó, tem SP A+, FIT AA. O que são esses ratings aqui, ó? Vou abrir aqui, ó. São FIT, Moody's e SP. Eles são 3 agências de risco muito grandes no mundo inteiro e eles classificam empresas e também países, né? Nessas classificações aqui. Então, esses que estão no azulzinho são boas empresas ou países. Então, lá tinha A, mais, AA, então são os melhores ratings aqui da FIT, por exemplo. E esse que tem 3A é o melhor de todos em todas as agências aqui. O Brasil está aqui, ó, embaixo, ele é categoria de especulação, né, infelizmente, mas o que importa para a gente aqui é analisar as empresas, ou a concessionária, no caso, né? Então, A mais é bom, então pode ficar tranquilo. Quer dizer, a Americanas também era a 3A, então não é tão tranquilo assim, mas dá para arriscar um pouco aqui, que não são empresas que provavelmente vão dar o calote, né? O risco é bem baixo. E outra coisa é diversificar um pouco, né? Então, caso essa empresa aqui tenha de problema, então colocar um pouco na Raposo Tavares, um pouco nessa Santa Genebra. Depois, outro mês que você for investir, você coloca nessa usina termoelétrica, daí você vai ter um pouco diversificado aqui nas debêntures, caso você for investir um dinheiro maior. Agora, se for pouco dinheiro, ó, esse aqui, ó, a partir de R$ 10.000, não dá para colocar pouco. Esse aqui já é a partir de 1.000, já é um valor um pouco mais acessível. Mas também, esses daqui são todos para investidor qualificado. Tem esse usina termoelétrica Pampa Sul aqui, ele está liberado para as pessoas mais normais como eu, por exemplo. CRI e CRA também tem algumas opções de investimento. Aqui hoje só tem opções aqui para investidor qualificado, como vocês podem ver. Esse primeiro do Bitpark eu pesquisei aqui, é uma matéria, está falando que saiu por 8,5. Hoje saiu em agosto, pelo que eu tinha visto aqui em algum lugar. Vencimento aqui é para 2028 e está com 8,5. Começou com 1.028, então aqui já é no mercado secundário que estão vendendo, está vendendo por 1.040, então passou alguns meses aí, rendeu só R$ 12.
Então, esse é o risco de você vender no mercado secundário. Tanto é que até o rendimento aqui mudou, porque já não é mais na emissão do título, né? Se você fizer a conta na corretora, ela vai mandar um e-mail às vezes para você falando que vai sair um CRI novo, alguma coisa assim, então pode ficar esperto porque talvez seja mais interessante comprar no começo, às vezes não também, então é de se avaliar também esses daqui que estão aqui, ó. Esses daqui, por exemplo, IPCA mais 8, se fosse, como não tem imposto de renda, ele vai ser muito melhor do que uma debenture de 8,5. Então esse aqui está pagando um bom retorno. Se você for lá no LCI, está pagando IPCA mais 5, então são 3% a mais, já está ganhando bem aqui. Tem o risco, claro, mas o Beach Park, para quem não sabe, é um parque bem legal lá na Fortaleza de parque aquático, né? Quem quiser ver, conhecer mais, eu vou deixar o vídeo que eu fui para lá, aqui em cima no card. Mas eles querem construir alguns hotéis, alguma coisa assim lá em volta, e daí eles estão precisando de investimento. Tem também da MRV, que tem construtora, e aqui já é CRA, que é a Raiz em Energia. Eles têm muita usina de etanol, né? Então eles precisam plantar muito cana-de-açúcar e daí eles se qualificam para ser CRA. Também é para investidor qualificado, mas eu peguei aqui, ó, só para ter uma noção. Aí, emitiu em agosto de 2022, já passou aí uns 4, 5 meses. Tava R$ 1.000, como que eu sei, ele emitiu 940 mil e o preço total é 940 milhões. Então, dividido pelo outro já dá R$ 1.000 cada título, né? Hoje está valendo 1.007, então rendeu só R$ 7. Tanto é que já mudou também aqui, ó. Tá rendendo um pouquinho mais porque e estava rendendo aqui 6,73. Então, na verdade, ele aumentou um pouquinho a rentabilidade, porque quem está vendendo no mercado secundário aqui acabou levando um pouco de prejuízo, tá bom? Mas se segurar até o final, daí tem o rendimento garantido também, desde que não tenha nenhum problema com a empresa, claro. Mas aqui embaixo você consegue baixar os históricos da empresa, tem calculadora aqui para ver quanto que vai render. Aqui tem os termos, que tem toda a documentação do título, a emissão, explica tudo, quem quiser ver melhor. Mas os dados básicos são aqueles lá, que já aparece aqui no Invest, então você clica aqui, 6,5%, investimento inicial aqui é esse, a rentabilidade, a liquidez é no vencimento em 2037, então é um negócio bem de longo prazo. É isento de imposto de renda, como eu disse, CRI e CRA. IOF também, se vocês viram lá no vídeo sobre impostos, na renda fixa, IOF ele fica isento aqui. Esses são os principais. Aqui também tem um documento de rating, eu até abri aqui para ver, ó, a FIT está dando 3A, então é o máximo que tem. Então, um investimento bem seguro. Então, quem quiser tem essas opções aqui. Eu não sou analista, também não estou investindo, então não é uma recomendação. Mas é só para vocês terem noção de que dá para ganhar bem mais do que naqueles protegidos para FGC. É isso aí, se vocês quiserem um pouco mais de ganho, tem essas opções fora do FGC. Tem um pouco de risco, mas também não é nada de outro mundo. Então, se você curtir essa dica, deixa aquele like, segue o canal que a gente vai continuar com outras dicas de investimento, outras modalidades, com mais risco, menos risco, sempre o risco e o retorno tem que valer a pena. Então segue o canal, ativa o sininho e até a próxima.